Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e nós estamos em mais um vídeo de psicologia, tá certo? O livro que eu estou usando de referência é o Psicologias, o link dele está aqui na descrição. Nós vamos falar hoje sobre psicologia sócio-histórica no Brasil, certo? Vão ser 2 vídeos, tá certo? 2, esse é o primeiro vídeo. Vem comigo que hoje nosso tema é o seguinte, a gente vai falar sobre a construção de forma resumida, da psicologia sócio-histórica no Brasil. Afinal de contas, o que ela é ou o que ela foi, certo? Então vem comigo. Pega já o seu caderninho aí para fazer anotações que eu vou por tópicos, tá certo? O primeiro tópico é o seguinte, que a gente vai pensar, e eu vou expor para vocês que é uma coisa muito interessante, que é a psicologia aqui, sócio-histórica no Brasil, tá certo? Ela é uma crítica à psicologia liberal. Existia uma visão liberal, tá certo? Uma visão da psicologia que era liberal, certo? É a mesma visão do homem que existe na economia liberal, tá? E essa visão, ela tinha algumas características, tá certo? Essas características não davam conta de explicar, de fato, coisas importantes sobre a psicologia do homem. Então vamos ver 2 características importantes. A primeira é o seguinte, o homem, certo? Ela considerava, a psicologia liberal, considerava que o homem era um ser autônomo, tá certo? Como assim um ser autônomo? O homem era um ser livre, era um ser independente, tá certo? Essa é a primeira coisa importante. Então você colocava o homem em uma posição onde, na verdade, ele reagia a estímulos, tá, na sociedade, só que, de certa forma, ele era dono de si, dono do futuro. Ele que determinava grandes eventos do seu futuro. Por exemplo, se ele é autônomo, dono de si, tá certo? Isso significa que o fator dele ter sucesso econômico depende muito dele, do seu próprio esforço e direcionamento. Isso era uma ideia sobre a psique do homem. Outra característica é o seguinte, que existia um antagonismo entre homem e sociedade. O que é esse antagonismo, né? Existia uma oposição. Então, existia a sociedade e existia o homem. Isso vai se ligar a uma outra questão, tá certo? Que é o seguinte, outra característica é que existe uma visão do fenômeno psíquico. Então, como assim? Eles acreditavam que o fenômeno psíquico, a nossa psicologia, aquela que a gente manifesta ou aquela que é interna da gente, ela é abstrata. E ela, na verdade, não é construída e devido à sociedade. Não é a sociedade que constrói essa psicologia. Não, grande parte dela já está interna, já é nossa, somos o que somos, tá certo? E isso é importante porque quando nós falamos que o homem é antagônico à sociedade, isso significa que existe uma sociedade e o homem, no seu esforço, vai gerar essa dinâmica de interagir com a sociedade. Então nós temos 3 pontos importantes para pensar o seguinte, o homem aqui como autônomo, tá certo? Um homem que é dono de si. Outra questão, esse antagonismo, existe a sociedade e existe o homem. A sociedade não fica influenciando o homem, é o homem que se interage, é o homem que se envolve com a sociedade, tá certo? Já com uma psique praticamente pronta, tá bom? Isso é uma questão. E o terceiro ponto que nós vimos é uma visão de fenômeno psicológico e psíquico, como eu disse para você, né? É importante entender esses 3 pontos. É um fenômeno, é algo que está interno da gente, nós vamos, segundo as possibilidades, colocar isso para fora, tá certo? Próximo tópico para entender importante, que é o mundo psicológico abstrato. Nessa visão, tá certo, liberal, o mundo psicológico ele é abstrato, não é concreto. O que isso significa de fato? Se ele é abstrato e ele não é concreto, significa que nós não conseguimos analisar, pegar ele como um copo aqui, por exemplo, né? O copo a gente consegue pegar porque o copo ele é material, né? Então a gente consegue pegar, analisar, entender, estudar, fazer toda uma análise. Uma coisa que é abstrata não tem essa possibilidade, né? Ou ela tem tantas possibilidades que não é possível chegar a uma concordância, chegar a um resultado final. Então tinha essa visão de uma mente abstrata. Por quê? A mente do homem, ela não tinha nada a ver com a sociedade, como a gente viu anteriormente, certo? Então, isso daqui era um tipo de visão do homem, certo? Como é que funcionava a psique do homem? 2 traços aí disso. Seguinte,
já está dentro do homem, a psique abstrata já está dentro do homem, ela não é construída pela sociedade, ou ela não é construída por elementos da sociedade, já existe uma psique, tá? Isso tem filósofos antigos que carregam essa posição. Então é como se o homem é o seguinte, ó, tem um homem aí, certo? Esse homem, ele tem traços já naturais da característica dele, por exemplo, se ele é mesquinho, não é a sociedade que vai deixar ele mesquinho. Se ele é ganancioso, ele não vai, é a sociedade que vai deixar ele ganancioso. Se ele é justo, se ele é injusto. Então esses traços, principalmente de caráter, né, de valores, eles só vão ser modelados e aguçados na sociedade. Mas ele já vai trazer essas coisas, tá certo? Como se a sociedade não pudesse interferir nisso. Esse ponto é importante. O outro traço sobre esse mundo psicológico abstrato, o outro traço é o seguinte: sem reflexão sobre o mundo social, né? Então, existia a ideia de que o homem não tem essa relação com a sociedade em um nível onde a sociedade constrói a psique humana. Ela constrói o seu estado psicológico. Isso significa que acaba sendo isolado o debate e a ideia de reflexão sobre como é que a sociedade nos atinge. Olha como isso é preocupante e olha como isso é perigoso, né? Como se a sociedade não tivesse capacidade de nos coordenar, de nos comandar, nos direcionar ou de determinar algumas coisas da nossa vida, tá certo? E isso a gente sabe que não é realidade. Então, a gente vai ter o seguinte, né? Aliás, como exemplo, tem uma frasezinha aqui que é o seguinte, ó. O homem é o que é e se manifesta segundo as possibilidades. Então, se fosse para resumir, a visão psicológica liberal seria mais ou menos isso. O homem é o que é. Essas características são dele. Ele já vem com uma psique praticamente pronta. E ela vai se manifestar na sociedade segundo as possibilidades. As possibilidades vão se abrindo, o homem vai conseguindo interagir com essas possibilidades e vai manifestando aquilo que já era dele, tá certo? Então, isso é uma visão do quê? Da psique humana segundo o liberalismo. E a gente vai para a próxima etapa, que é exatamente a psicologia sócio-histórica no Brasil. E o que era a psicologia sócio-histórica no Brasil no seu início? Nós temos aí, então, a primeira ideia. E eu vou passar para vocês aqui o seguinte. Primeiro ponto, a primeira ideia é o mais importante. Essa psicologia do Brasil sócio-histórica, ela vem em contraponto para combater essa visão liberal, que estava errada e equivocada. Então ela veio para combater. E quais eram então os traços, as características dessa psicologia sócio-histórica brasileira, tá certo? A gente vai começar a falar os principais traços. Vamos lá. Primeiro, não existe natureza humana. Veja, lá no liberalismo, né, no pensamento liberal do ser humano, existe uma natureza humana já. O ser humano já vem com coordenadas que são gerais, né? Então, todos nós carregamos uma série de traços, como se fosse uma natureza, algo natural nosso para viver em sociedade. Essa psicologia sócio-histórica brasileira já vai mostrar que não existe natureza humana, tá certo? E por que não existe natureza humana? Por causa desses traços que nós vamos ver aqui. Primeiro, tem uma individualidade. A psique humana, o ser humano tem uma individualidade. Agora, para você entender o que é essa individualidade, o que é essa subjetividade humana, e você precisa entender isso, eu vou deixar 2 vídeos para você aqui na descrição. Quando acabar esse vídeo, vai ter bastante coisa para você estudar, vai ser bacana. Eu vou deixar um link do vídeo subjetividade, tá certo? E vou deixar o link do vídeo sobre subjetivação, que vai explicar exatamente o que é essa individualidade humana, tá? Isso é muito importante. Então, primeiro de tudo, o ser humano ele tem uma individualidade. Os seres humanos não são todos iguais nas suas características. Ele tem uma individualidade. Segundo traço, construído pela influência do meio. O ser humano, o homem, ele é construído e se constrói pela influência do meio em que ele vive, tá certo? Então, por exemplo, por que eu não sei falar inglês? Porque onde eu moro não se fala inglês, fala português. Isso é por quê? Por que tem essa coisa de eu não falar inglês? É o seguinte, onde eu nasci fala português, é a língua portuguesa, tá certo? E é isso, eu recebi
do meu meio, a sociedade que está na minha volta, meus pais, meus familiares, seja lá qual modelo de família for, a sociedade que está em volta da minha vivência, ela vai passar características para mim. Então eu vou crescer já absorvendo essas características. Então o homem não é igual em todo lugar, ele não tem uma natureza, a natureza dele é moldada, tá certo? Você tem, por exemplo, grupos que, vamos falar de algumas características pontuais assim, grupos de seres humanos em determinados locais que são muito mais aventureiros, muitas vezes pelo seu modo de vida, por exemplo, mais interiorano, né? Você pega um pessoal que vem lá do norte da Europa, lugares com mais floresta, onde eles vivem em lugares mais isolados, ainda fazem uma caça e uma pesca de forma mais artesanal, menos industrial. Isso traz para ele uma vida mais ativa, muito mais aventureira do que a gente. Que eu, por exemplo, moro aqui em São Paulo, cidade grande, prédio, trem, ônibus, certo? É outra vibe, então é outra característica. Isso significa que cada grupo e cada local vai se desenvolver de uma forma diferente. Isso desde que você nasce. Você é influenciado e moldado com as características mais gerais, certo? Pelo grupo social e pelo ambiente que você vive. Então, isso daqui é o segundo traço. Terceiro traço, somos únicos e não autônomos. Isso são diferentes. Você ser autônomo, como a gente viu aqui em cima, tá certo? É você ser independente, tá? Nós não somos independentes e livres, nós somos autônomos, nós somos únicos. Você é um, eu sou outro, tenho características diferentes de você. Só que nós vivemos numa sociedade onde nós dependemos um dos outros, tá? Nós não somos autônomos. Por exemplo, eu faço o que eu quiser na sociedade. Na verdade, isso não existe. Você vai fazer aquilo que a sociedade vai demandar de você. E para você fugir desse sistema é muito difícil, porque é um sistema que ele se apoia em toda a cultura que existe em volta de você. Certo? Depois nós vamos dar alguns exemplos mais para frente sobre isso. Então esses três traços aí é sobre o ponto não existe natureza humana. E é por isso que não existe natureza humana. Que nós vimos esses pontos que mostram pra gente, em resumo, que é o quê? Nós somos um produto da sociedade. Certo? A gente não escolhe ser o que somos. Nós somos um produto da sociedade. A sociedade vai moldando a gente e nós vamos se construindo segundo o que a sociedade nos entrega. Tá certo? Segundo tópico importante, tá? Das ideias fundamentais da psicologia sociohistórica no Brasil. Segundo é o seguinte: existe a condição humana, tá? A condição humana é aquela questão onde o que é o ser humano? O ser humano ele é ativo, social e histórico, tá? O que é esse ser humano ativo? Esse ser humano que vive, que desenvolve, que se constrói o outro, certo? O que é o social? É esse ser humano que faz tudo isso em sociedade. E o que é esse ser humano histórico? É o ser humano que faz tudo isso em sociedade em um processo histórico, certo? Então, isso são traços da condição humana. Então, o primeiro traço é isso. O ser humano ele é ativo, ele é social e ele é histórico. Esse é o primeiro traço da condição humana. Segundo traço, ação sobre a realidade. O ser humano, ele age sobre a realidade. Ele é influenciado por essa sociedade e por essa realidade. Então, quando eu construo uma realidade e quando eu interajo com a sociedade, eu dou de mim para essa realidade e essa realidade me devolve. Então, é uma troca e nós vamos nos desenvolvendo. Por exemplo, se eu sinto necessidade de alguma religião, eu posso criar uma religião. Se eu sinto necessidade de alguma economia, crio uma economia. E essa economia, se expandindo, vai me devolver algumas coisas. Vai me devolver, por exemplo, doutrinas, políticas, dinâmica social, positivas ou negativas, mas vai me devolver. Então, o ser humano está nessa dinâmica ele age na sociedade, ele interage com a realidade, ele constrói a realidade e ele é vítima da realidade também e alvo dessa realidade. Próximo traço é o seguinte: necessidades na história e sociedade. O ser humano ele se desenvolve com necessidades. Essas necessidades, elas são necessidades históricas. Como assim históricas? Não é alguma coisa que o ser humano decidiu inventar que ele precisa. Historicamente, a sociedade vai se desenvolvendo e vai passando para o ser humano necessidades.
Algumas dessas necessidades nem são necessidades próprias dele, ele nem precisa, mas ele acaba absorvendo alguns tipos de necessidade ou necessidades que acabam se tornando necessidades devido ao formato da sociedade. Como assim? Celular. O formato da sociedade há 50 anos atrás não exigia celulares. A sociedade foi se modernizando, modificando, o celular apareceu. Da mesma forma que ele apareceu, o ser humano fez dele um aparelho extremamente necessário. Então o ser humano criou o celular e o celular se tornou um aparelho necessário. Hoje em dia o ser humano precisa de um celular. Olha que interessante. Então é praticamente isso. O celular ele está na posição de algo que é necessário para o ser humano. Nós estamos falando de necessidade. Então o ser humano tem necessidade, ele quer um celular, certo? Só que ele construiu essa necessidade. Porque agora ele precisa mandar um e-mail e não dá para esperar uma carta 30 dias para chegar em outro país. Então agora a necessidade é uma comunicação mais rápida. Então esse celular providencia e proporciona essa comunicação mais rápida. Entende como o ser humano ele constrói a sociedade e ele constrói algumas necessidades que ele vai ter, certo? E essa sociedade também vai cobrar o ser humano algumas coisas. Então é uma troca. Né? É uma troca de desenvolvimento. Então essa necessidade ela é histórica. A história vai se construindo, a sociedade vai criando necessidades, o ser humano também, e isso vai acontecendo na nossa dinâmica social, certo? Como o exemplo que eu dei. Vou dar um outro exemplo muito bacana sobre essa questão de que algumas necessidades que nós temos são históricas, não são a gente que determinou essas vontades ou essas necessidades. Elas vêm por causa do desenvolvimento histórico. Por exemplo, tem uma clássica que eu gosto de comunicar, que é o seguinte: o trabalhador pobre come arroz, por exemplo, aqui em São Paulo, né, Brasil. Arroz, feijão e carne quando tem, né? Então, arroz, feijão, carne, ovo, mistura barata, frango, pé de frango. É porque ele quer comer? Você acha que ele gostaria de comer uma coisa diferente, melhor? Não, lógico que ele gostaria. Qual é a questão então, Isney? A questão é que ele não consegue comprar coisas melhores. Você acha que eu não gostaria de comprar um belo de um filé mignon, né, com um ovinho de codorna, uma salada de ponta, um arrozinho do melhor, do mais caro? Gostaria, né? Um filé de peixe toda semana, né? De 3 em 3 dias comer um peixe, mas é muito caro. Então, por que nós comemos de uma forma meio que padronizada, né? O arroz, o feijão, a salada e a carne meio que está na mesa do brasileiro pobre de forma geral, né? Então, o que é isso? Nós escolhemos comer assim? Não. A sociedade colocou isso para esse grupo. É um grupo de brasileiros muito pobres, né? Que são explorados pela dinâmica do capital. E esses brasileiros comem esse tipo de comida porque é a comida que o capital disponibilizou para os brasileiros comer de forma barata. Ela não é a mais nutritiva, ela não é a mais adequada, só que ela é a mais barata e mais viável. Então é a única que tem acesso. Então veja, a sociedade fez com que isso seja a sua necessidade. Procurar esse tipo de alimentação. Não que você queira, mas a dinâmica social, que é do sistema capitalista, fez com que você fosse obrigado a comer esse tipo de comida por não ter condições econômicas de comprar uma melhor, certo? Então, exatamente esse exemplo que é o melhor para você entender sobre as necessidades humanas na história e na sociedade, certo? Tudo isso que a gente leu tem a ver exatamente com a condição humana. Essas são as condições humanas, esses são os traços. Quando nós falamos em ser humano, nós estamos falando desses traços aqui. O ser humano carrega esses traços, certo? Próximo traço, necessidades básicas. Como eu disse anteriormente, existem necessidades básicas. Necessidades básicas não são necessidades biológicas, né? Por exemplo, uma necessidade biológica é o ser humano defecar. Outra necessidade básica, que não é biológica, é o ser humano ter um banheiro. Então, olha só, o ser humano pode defecar onde ele quiser, na rua, em qualquer lugar. Mas existe uma necessidade básica que é o sistema social que coloca para ele. Pô, regra de etiqueta, educação, higiene, ter um banheiro, certo? Ninguém sai baixando as calças e evacuando no ônibus. Então, isso é uma dinâmica criada pelo sistema social, pela dinâmica da sociedade, pelas regras de interação social, tá? Isso é importante e é mais um traço sobre essa condição humana. Essas necessidades básicas, que muitas vezes não somos nós que desenvolvemos essas necessidades básicas, mas sim elas são impostas a nós. Outra característica, outro traço, né,
é o trabalho e o homem. O homem é um ser que produz, tá certo? É um ser que trabalha, e para você entender o que é trabalho, o trabalho é o seguinte: o trabalho entendido como a transformação da natureza para a produção de existência humana. O ser humano, ele manipula a natureza e a natureza faz com que o ser humano exista. Como assim? O ser humano, ele vai interagir com a natureza e ele vai transformando a natureza. Conforme ele vai transformando a natureza, ele vai se transformando. Eu vou dar um exemplo bem grande, que é bem legal assim, não de tempo, tá? Mas um exemplo bacana de conteúdo. Que é o seguinte, o ser humano, ele cria tecnologia. Quando ele cria tecnologia, ele precisa mexer na natureza. Então ele mexe em coisas naturais e cria tecnologia. Ele cria máquinas. E agora ele é dependente dessa máquina. Todo esse processo de mexer na natureza, de interagir com a natureza, de interagir com aquilo que ele criou a partir da natureza, é trabalho, essa interação. Isso faz com que o homem seja homem, né? Ele vai adquirindo características. Então o homem hoje é um ser científico porque ele desenvolveu essa ciência, ele desenvolveu todo esse aporte de ciência, ele desenvolveu toda essa pesquisa, essa inteligência aplicada. Então o ser humano é um ser de ciência hoje, um ser científico de forma geral, né? É exatamente por isso, né? Por quê? Porque o homem, ele trabalha e o seu trabalho vai fazendo parte das suas características, da sua personalidade, do que ele é, tá? Hoje, né? Pô, bacana essas ideias. Quem que fala dessas ideias? É visão de que pensador? Karl Marx, tá? E aqui, então, para encerrar o vídeo, eu vou indicar 2 livros importantes. O primeiro livro é para entender qual da onde que vem a ideia de visão do ser humano. Coisa importante que você percebeu. A psicologia sócio-histórica no Brasil, ela olha o ser humano de uma forma concreta. Então o ser humano ele é um ser concreto. E as coisas atingem ele. E ele atinge as coisas. Né? O liberalismo falava que não, a sociedade está aí, o ser humano ele está aqui. Né? Os dois podem interagir, mas a sociedade não vai ficar determinando quem é o ser humano. Errado, como nós vimos, o ser humano ele é produto dessa sociedade. E ele interage com essa sociedade de forma direta. Ele é concreto. A realidade é concreta. Você pode ficar teorizando, filosofando, só que a realidade aqui é concreta, né? A gente pode estar conversando aqui, você falando, mas quando eu tiver um carro, se eu ganhasse 50 mil reais, eu ia comprar um carro, e aí podia estar sol ou chuva, o carro é confortável. Mas qual é a sua realidade? A sua realidade é que você pega ônibus. Eu estou dando um exemplo, tá? Que você pega ônibus. Então não adianta achar que porque esse governo, se pagasse mais, eu ia ganhar 3 mil. A realidade é o que está posta, é o concreto. Então nós trabalhamos com a realidade concreta, com aquilo que nós podemos analisar, não devaneios, né? Então isso é importante. Então a melhor forma de se observar a realidade está dentro da filosofia do Marx, da ideia do Marx, que é o materialismo histórico dialético, tá certo? Essa questão material, certo? Do materialismo histórico. O que a história nos traz de material para entendermos a psique humana, a economia e toda a dinâmica social, né? Isso é muito importante. Eu acabei de dar um exemplo que é do arroz e do feijão lá, né? Exatamente uma questão concreta. Não interessa o que você quer comer. Concretamente, o acesso que você tem de comida é aquele, por quê? Por causa daquelas questões econômicas do capitalismo que eu expliquei brevemente. Olha só que interessante, questões concretas. Para entender a obra do Marx, vou indicar este livrinho aqui, fininho. É um resumo da obra do Marx, é sensacional para você, até porque a obra do Marx ela é um calhamaço, são vários livros, mas esse é pequenininho, ele vai te ajudar muito. E eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, se você quiser comprar. É barato, deve ser uns 30 reais, mas vale muito a pena, tá? Você lê ele rapidinho, vai fazendo pontuações. Para entender de uma forma tranquila, básica, como é que funciona a ideia do Marx e a sua visão sobre a sociedade, certo? Primeira indicação. Segunda indicação é o livro do qual eu tirei esse texto que eu estou apresentando para vocês, que é o livro Psicologias, tá certo? Eu vou ver se eu acho essa edição dele, mas vai ser meio difícil, tá? Como edição antiga, mas eu vou deixar nova o link aqui na descrição. Outro livro é Entender o que é Sociedade, né? Nós estamos falando do homem na sociedade, psicologia sócio-histórica. Como é que esses dois interagem? Como é que funciona essa interação de homem e psicologia e sociedade? E aí eu vou indicar o livro de Psicologia Social, nada melhor, certo? Esse livro muito bacana aqui, tópico a tópico, ponto a ponto, muita teoria, é um livro de teorias, isso aqui vai explodir tua cabeça. Esse daqui ainda tem uma vantagem grande. Eu tenho
várias aulas sobre esse livro aqui no canal. Procure aqui Psicologia Social Rodrigues. Com certeza você vai curtir a playlist de vídeos, são aulas bem legais. Eu tenho mais de 100 vídeos, onde eu dou aula de quase todo o conteúdo desse livro aqui, se não, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, de todo o conteúdo. E eu falo algumas coisas sobre marketing também, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado. Agora tem a parte 2 do vídeo, aguarda aí, a parte 2 vai estar na sequência na playlist para você assistir. Espero que você tenha feito as pontuações, entendido e aprendido sobre a psicologia sociohistórica no Brasil. Tamo junto, compartilha já na sua sala se você gostou. E se você chegou até o fim, deixa o código. O código é tipo uma fraternidade secreta, só para quem sabe que chegou, que estudou completo o conteúdo. Então, quem colocar o código vai saber. Falar, não, fulano foi até o fim, fulano não entendeu o negócio. Coloca assim, ó. Chegou até o fim, coloca Marx. Escreve Marx aí que eu já sei que você vai chegar até o fim. Vou deixar o meu like e vou comentar. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.